Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo bem na Santa Paz. Vamos dar início à nossa reunião de estudos de mais um domingo. E eu vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos ficará por conta do livro Vinha de Luz, onde o médium Chico Xavier, através do espírito de Emmanuel, vem trazendo explicações, elucidações, né, a respeito de várias partes contidas no Evangelho. E a lição de hoje, ela é a de número 39. Em que perseveras? Em que perseveras? Em que acredita? Em que perseveras? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam, entusiasmados, como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um bugio de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muito que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? A oportunidade do Senhor continua fluindo, incessante sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé e vida. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade de Deus. Em que perseveras? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Capítulo 2, versículo 42, está em Atos, essa passagem. É muito interessante quando a gente pega essas temáticas, né, para estudarmos, para aprendermos, para conhecermos mais, para interagirmos de um certo modo com essa questão da crença, da perseverança
né? Então, é importantíssimo, dentro da compreensão nossa, independente da religião no qual nós façamos parte, mas entender fielmente o que é realmente que nós acreditamos, o que é realmente que nós perseveramos, né? Porque nós ainda titubeamos muito dentro do que perseveramos. Basta, talvez, alguma coisa não dar certo conforme nós queríamos para já colocar em xeque, né? Então, essa lição, ela vai nos fazer, claro, como um ponto de combustível, nós compreendermos melhor, dentro dos nossos melindres, qual que é a nossa verdadeira perseverança. Eu falo no nós, né? Eu falo no nós na questão de tratar-se da humanidade, né? Tratarmos da humanidade. Então veja bem como que Emmanuel ele começa. É uma lição maior do que as outras, né? Mas ela é muito significativa. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Esse é o primeiro ponto. Lembrando que esse livro ele foi escrito há cerca, mais ou menos, de 70 anos atrás. Tá? Então vamos lá, vamos para o raciocínio aqui. O que Emmanuel ele começa já citando desde o primeiro parágrafo, pegando como norte a passagem do Evangelho, né? E ó, existem vários observadores inclusive religiosos, que acontece algumas coisas que a gente vê que, de um certo modo, ela tem cunho espiritual, mas se negam a acreditar. E talvez acreditam somente no que é material, no o que vem do materialismo. Procura-se encontrar respostas somente em tons que sejam 100% científicos da Terra, e não da espiritualidade maior. Por exemplo, olha, eu avistei ali uma aparição de um espírito. E existe tantos outros que vêm falar, não, isso é coisa da sua cabeça, não, um ponto do cérebro movimentou isso, que fez o reflexo daquilo, e é isso. Né? Ou, nós fizemos um avistamento, de repente, dos chamados OVNIs. Não, isso até acontece muito. A gente precisa ter muita consciência a respeito disso também. Não, mas isso é drone. Não, isso é aquilo. Então, claro que talvez é muito mais pautável a gente se basear no realmente que é, né, no sólido mesmo, mas entender que várias ações que ocorrem na nossa vida, existe uma espiritualidade maior também numa ação direta. Bom, as mínimas coisas, por exemplo, nossa, que grande ideia que eu tive. E pouco sei que isso foi uma grande intuição, de repente, da espiritualidade. E a gente faz o quê? A gente automaticamente assume aquele papel, né? O protagonismo. E aí vamos entender isso, porque eu vou repetir, ó. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta, sendo que nós somos movidos principalmente pelo mecanismo espiritual. Inclusive, a questão da própria reencarnação, ela é um contexto pleno espiritual, na onde retrata a justiça divina, principalmente, e um mecanismo muito justo em cima disso, né? Mas não, a humanidade como um todo, né? Ela procura encontrar respostas, por vezes materiais, na onde não consegue sustentar. Mas Emmanuel ele continua. Acreditam
que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. Vamos lá. Vamos dizer que, estou falando em termos de humanidade, talvez a grande última revelação aos olhos da humanidade tenha sido Jesus Cristo, que ocorreu há 2000 anos atrás. E aí nós vemos muitos fiéis ainda acreditar no retorno de Jesus Cristo para colocar, de repente, ordem, né? Porque tudo que você vê, olha, vamos lá, vamos conversar a respeito disso. Tudo que a gente vê de ruim acontecendo, a gente logo vê um fiel, um devoto falando: nossa, o Jesus Cristo tem que voltar para acabar com isso tudo. Como se Jesus Cristo viesse para destruir alguma coisa, né? Jesus Cristo, ele é obreiro, né? Ele é testemunho. E ele já esteve conosco e ele nunca foi embora, visto que ele é um governador não só da galáxia, mas do planeta Terra. Compreendamos isso. Só que as nossas visões ainda limitadas fazem com que nós acreditamos que ele foi e nunca esteve conosco mais, e sendo que existe toda uma gleba espiritual a trabalho do Cristo ao nosso favor. Só que isso ainda é muito difícil de crer para muitos. Isso é muito difícil de perseverar também para muitos, que ainda acredita fielmente que a verdadeira vida é a vida que está aqui sobre o solo terrestre. Sem considerarmos que a verdadeira vida é na espiritualidade. Essa é a verdadeira vida. Estamos de passagem aqui para termos experiências, para termos vivências e convivências, para termos as provas e expiações no atual estágio nosso, mas quando o espírito ele, né, se liberta do corpo, na onde de um certo modo essa ferramenta, o corpo, ela já nos serviu de amparo para fazer, para relacionar e correlacionar aqui na Terra, o espírito ele vai. O espírito ele continua, ele se prepara, ele aprende, ele trabalha, mas ao mesmo tempo ele pode ficar perdido, ele pode ficar em sofrimento pós-desencarnação, mas continua. Mas mesmo assim, por vezes, nos deparamos com vários fiéis que se negam a tal perseverança disso, né? Continuemos aqui, ó. E comentam entusiasmados, como se divisassem. Olha, apesar da palavra fazer muita menção a dividir, mas divisassem é como se enxergassem. Então vamos lá, eu vou substituir essa palavra. E comentam entusiasmados como se enxergassem um paraíso perdido. Os esplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos, vou substituir também essa palavra pugilo, que poderia ser punhados. É como se a gente pegasse um punhado de areia, um punhado de arroz, um punhado. Então vamos lá. E comentam entusiasmados como se enxergassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um punhado de cristãos renovou os princípios seculares de mais poderoso império do mundo. E isso é interessante mesmo, porque a gente, por vezes, encontra pessoas falando: nossa, aquela pessoa desencarnou, ela vai descansar agora, ela vai descansar no paraíso, ela vai... E isso também é uma negação de uma continuidade, né, da vida aí, porque bem nós sabemos, no estudo da doutrina espírita, e eu sempre reforço, baseado no cristianismo vivo, que nós, no plano espiritual, continuamos trabalhando, continuamos estudando, continuamos vivendo a vida
verdadeira, continuamos contribuindo, continuamos, inclusive, perseguindo irmãos, obsediando. Então, nós precisamos entender que, dentro da fé raciocinada, que a doutrina espírita nos orienta, a vida ela continua e continua com muito mais intensidade, expurgando, inclusive, várias condições que o corpo humano, o corpo, essa ferramenta, nos limitaria, tá? Então, olha que bom, né? Olha que bom nós, dentro de um campo de estudos, termos uma frente muito mais ampla de conhecimento e de entendimento, e aí que vem aquela parte onde Jesus Cristo, irmão e mestre, vem nos falar sobre, olha, construirmos a casa na rocha para que a base seja firme, porque se construir ela na areia, desmoronará. Então, todas as lições do Cristo, de um certo modo, ela não é para ser considerada no literal, ela é considerada no efeito moral, na lição moral que ele nos traz. Por nós hoje estarmos estudando, né, o que os espíritos nos trazem, espíritos de mais alta evolução que nós, por exemplo, e vem nos ensinar, é nós estarmos construindo a nossa casa numa base forte, numa base que não desmorona. E isso faz com que nós cresçamos espiritualmente. Cresçamos espiritualmente. Essencial isso. É muito essencial. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte de dádivas. São aqueles que a fé já estão duvidosas pra caramba. Que como tipo... É tipo de fala assim, ó. Vamos lá, vamos trazer falas do mundo. Esse mundo tá perdido. Para que eu quero descer. Não tem mais conserto, não. E nós já sabemos aqui que é totalmente descabido isso. Estamos em evolução. E por mais que pareça que o mundo ele tenha piorado, não. Os espíritos eles estão em maior número aqui encarnados, é óbvio. Até porque, dentro da sequência de evolução nossa, talvez aqui no planeta Terra, né, que está passando, sim, por um processo para preparar para o mundo de regeneração, talvez por muitos seria a última oportunidade encarnada, né? Ou as últimas oportunidades encarnadas. Então, por isso que se torna tão numerosa os habitantes aqui na Terra hoje, que ultrapassa 8 bilhões de espíritos encarnados. Mas existe tantos outros bilhões dentro que circundam a condição da Terra, desencarnados também. E aí, e olha que importante nós compreendermos isso, né? Porque está nos dando a chance e a condição de estarmos melhorando novamente aqui na Terra, junto com os nossos, junto com os próximos, para que possamos melhorar, para que até então, um tempo atrás, o que haveria desavença, hoje há fraternidade, na onde existia ódio, hoje haja amor, e os mais sentimentos sublimes possíveis. São essas as condições. Então, qualquer coisa que a gente venha a falar, porque, nossa, Angel, os presídios aumentaram, mas vamos considerar que os presídios aumentaram, que as reclusões aumentaram, né? Mas existe muito mais, infinitamente maior o número de pessoas que estão fora dos presídios. Então, isso é ótimo, né? Só que
a gente precisa estancar esses pequenos vícios, ou grandes vícios, ou médios vícios, que nós carregamos lá já de longo tempo, né? Como o ciúme, como a inveja, o orgulho que nos carrega, uma vaidade desacerbada, o egoísmo. É isso que nós temos que tratar em nós. É isso que nós temos que tratar. Então, qualquer coisa que a gente venha falar, não vai ter mais jeito, não. O mundão tá perdido. Essas são as falas humanas que a gente escuta. Não. Nós perseveraremos. E sempre seguiremos em frente. Asseveram muito que o céu estancou a fonte de Dávila, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente de leões de circo, onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos martírios anônimos, onde os sinais públicos das vozes celestiais, onde os leprosos limpos e os cegos curados. Então, todos esses pontos que há muito tempo a gente veio, né, acreditando nas escrituras sagradas, realmente foi se perdendo. Aqueles que acreditavam em milagres já não acreditam mais, né? Então, foi se perdendo esse valor moral, né? As pessoas começaram talvez a se ficar a mais distantes da igreja, né? Pondo em xeque, inclusive, ensinamentos. Então, se criou muito, no decorrer do tempo, pela perda da fé, mas aquela fé que não sustenta, aquela fé que não é baseada na rocha, foi se perdendo ela foi desfragmentando, né? E aí, por vezes, a gente vê pessoas totalmente ausentes da fé. Aí nós vemos isso. Sendo que deveria, cada vez mais, desenvolver ela. Porque fé é desenvolvimento. Quando eu havia falado há pouco, que muitos acreditam que a grande revelação, e a última, há 2000 anos atrás, foi Cristo, nós bem o sabemos, que no decorrer dos anos, nós tivemos outras grandes revelações, nós tivemos outros grandes, vamos dizer assim, espíritos missionários, não na grandeza do Cristo, mas dentro dos tijolos que poderiam construir, grandemente tivemos e temos atualmente. Nós podemos citar dentro da doutrina espírita Chico Xavier, um Bezerra de Menezes, Eurípides de Barçanufo, Joana de Ângeles, Meimei, conosco ainda Divaldo Franco. Nós temos grandes, né, grandes comunicadores e ministradores e doutrinários, como, por exemplo, Haroldo Dutra, né? Nós temos aí grandes outros nomes também, missionários também, nas igrejas, como na católica, que nós vemos realmente que são seres missionários que veio para dar um outro norte. Então, você pega uma irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, até mesmo atualmente, o Padre Júlio Lancelotti. Então, nós vemos realmente grandes missionários aí, contemporâneos a nós, que estão nos mostrando um caminho aí, né? Volto a falar. Da grandeza de Jesus Cristo, um espírito celeste, não. Mas trabalhadores espirituais, missionários, que está, inclusive, através dos exemplos de suas ações, a nos direcionarmos também. Então, não se perdeu nada no decorrer do tempo. Por mais egoísta e pessimista condição que se possa pregar. Não.
Por isso a chamativa de Emmanuel para em que perseveras? Em que perseveras? As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. Pô, a oportunidade. Qual a oportunidade de, por exemplo, não perdoar o irmão que nos ofendeu? Olha que de repente não precisa ser tanto, hein? Não precisa ser tanto. Perdoar irmãos aí que estão conosco em provas. Isso é um de tantos outros. A misericórdia do Pai não mudou. Deus continua misericordioso como sempre o foi para com os seus filhos. A providência divina é invariável em todos os tempos. Invariável. Contrário de variável. Ela não muda. A providência divina, ela continua mesmo. Desde a criação do universo, desde a criação de cada um de nós. É invariável. Nada se perdeu, nada se deturpou, nada acabou. Continua a mesma coisa. A única coisa que mudou, talvez, dentro desse grande número de espíritos que habitam a Terra, habitaram e habitarão, é o vacilar da fé. É a fé vacilante. É o negar a misericórdia de Deus. Eu sei que a vida, por vezes, é difícil e dolorosa, mas ela é para nos melhorarmos. E nós temos a fé e o positivismo que tudo vai dar certo. Pensamentos positivos e salutares. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. O trabalho não faltará. Jesus já houvera anunciado que o campo é vasto e que os trabalhadores são poucos. Ele nos convida a todo momento. Nós já fomos convidados há muito tempo. E não foi nessa encarnação, não. Já estamos aí, ó. É que, de um certo modo, o protelar faz parte do campo do serviço. Não, eu vou deixar para fazer ali. Não, eu vou deixar para fazer daqui um tempo. Pede perdão. Ah, eu vou pedir, mas vou esperar aí uns 20 dias. A gente protela. Vai protelando. E talvez não deveríamos tanto protelar. Porque Jesus disse para um dos que solicitaram seu auxílio e seu conselho, que louco, ainda essa noite pedirão a tua alma. E o que tinha feito? E talvez o perdão ele tenha que ser mais imediato, o distribuir o amor tem que ser mais imediato, o servir ao próximo, que nós não sabemos. Nós não sabemos. Então, a gente precisa exercitar. Exercitar o perdão, o amor, a generosidade, a empatia, o caminhar junto com o meu próximo. E é isso que nós precisamos compreender. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista. Comunga com o personalismo destruidor. Fortalece a raiz do egoísmo e raciocina
sem iluminação espiritual. Esses 3 itens, vou falar aqui no final. A maioria prefere os chamados pontos de vista. Ao meu ponto de ver, eu considero que isso é isso, aquilo outro. E, de repente, eu não me baseio em nada. Eu não me baseio na fé, não me baseio em nada. Inclusive, talvez o meu ponto de vista seja muito pessimista e destruidor. Comunga com o personalismo destruidor. Ah, eu sou desse jeito e eu não vou mudar. Sendo que nós estamos aqui para mudar. Nós estamos aqui para melhorar. Então, essa fala também, ele tem que cair por chão. Não. Quando a pessoa me conheceu, eu era assim. Opa! Eu era assim, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. Não adianta a gente justificar os nossos vícios e defeitos numa época pretérita e não querer mudar. A gente tem que mudar. É difícil? Opa, é difícil. Porque trabalha na contramão do nosso orgulho. E o orgulho é a maior chaga da humanidade. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo, que faz parte do orgulho, e raciocina sem iluminação espiritual, sem fé em nada. Os espíritos estão aqui do nosso lado, aqui, ó, querendo se comunicar, nos intuirmos, nos colocar no caminho, né, da porta estreita, no caminho mais reto, né? E claro que do lado de lá também tem os espíritos necessitados, os espíritos obsessores, né, e tudo mais, que de um certo modo também, talvez nos norteiem por caminhos não tão muito legais, mas isso depende da nossa sintonia, mas prezamos pelas intuições boas, pelo que há de mais nobre, e isso não nos falta em nenhum segundo. Basta a gente sintonizar o canal de comunicação correto. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Deus é misericordioso, Deus é bom, tanto que nos dá inúmeras possibilidades no caminho da redenção, no caminho da melhoria. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. E aí, só é possível compreender isso com maior detalhe a partir do momento que nós nos dispusermos, nós renunciarmos a nós mesmos e nós nos autoconhecermos para compreender a dimensão de tudo isso que Emmanuel está nos passando e que já há muito tempo vários missionários nos passaram e que há muito tempo Jesus nos norteou. Nós precisamos compreender isso. Entender, compreender o verdadeiro sentido da encarnação. Nós não estamos de passeio. Nós estamos de trabalho. E o autoconhecimento, o se indagar, o se perguntar e notar aqueles irmãos que nos rodeiam, os apontamentos, mesmo que nos humilhe, mesmo que nos ofenda, que se não é um ponto de atenção para nós também melhorarmos. Nós precisamos compreender isso. A pessoa me ofendeu. Eu vou perdoar ela, mas eu vou me atentar. Será? Será que realmente eu não estou passando errado? Uma atitude que eu faço errado para as pessoas? Nós precisamos pensar nisso.
Isso não nos dá direito de ofender a ninguém também. Fazer apontamentos, julgamentos. Mas a gente tem que compreender o que vem de, né, contra nós. E ver se realmente a gente não precisa melhorar naquele ponto que nos foi mencionado. Os estudos que nós fazemos, os conhecimentos, os pontos de reflexões vão servir para nosso crescimento espiritual, para as nossas renúncias de vícios que carregamos há muito tempo. Último parágrafo. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Nessa última aqui também, ele menciona novamente os nossos pontos de vista e quem nós seguimos aqui no planeta Terra. E se nós estamos com quem? As nossas crenças, as nossas perseveranças, nós estamos realmente com quem? Nós estamos com Cristo? Nós estamos com Deus? Ou nós estamos com as ideias variáveis que o mundo proporciona também? Né? Olha, nós temos que estar com Cristo. Nós temos que estar com Deus. Nós temos que estar com a espiritualidade maior, engajados na melhoria constante, minuto a minuto, segundo a segundo, as novas oportunidades que são contempladas para nós a todos os momentos. Então não há como não falar que Deus é misericordioso, Deus é bom, mas Deus é justo, né? Então, sigamos em frente, na melhoria constante, sermos melhores espiritualmente, para agregarmos mais, para ajudarmos mais o nosso próximo, ter empatia e amor sempre. Essa é a lição que, na verdade, o título é uma pergunta. Em que perseveras? Daqui 2 semanas, no mesmo estudo do livro Vinha de Luz, Médium Chico Xavier Espírito Emmanuel, nós vamos estudar a lição de número 40, com o título de Fé. A fé, aquela fé que move montanhas. Vamos estar estudando ela daqui 2 semanas. Domingo que vem, faremos o estudo do livro dos Espíritos. Se alguém quiser comentar, escrever alguma coisa aí, vou dar um tempinho, pode o fazer. Bom, vamos partir para o encerramento. E antes, né, eu pedi para a Mirella fazer a prece de encerramento. Vamos novamente, dentro dos nossos fluidos salutares, irradiar energias para aqueles espíritos aqui encarnados na Terra que estão passando por provas e expiações, dores, sofrimento, dores de todos os tipos, não só no corpo, mas aquelas provas que estão passando por problemas financeiros, problemas de relacionamentos, né? Seja levado àqueles que estão doentes, seja levado àqueles que estão enfermos, que eles possam receber esse afago espiritual. Seja levado também aos nossos irmãos que já partiram, que estão na espiritualidade, que estão em variáveis condições, aqueles que nem sequer sabem que desencarnaram. Seja levado àqueles que estão nos hospitais espirituais, que estão em tratamentos. Seja levado aos nossos irmãos que tanto nos ajudam. É um agradecimento a Deus, a Jesus, por tanto que ele nos proporciona também. Daniel, faz a peça de ferramenta. Nosso, que faz no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como
O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos delitos, à medida que perdoamos os nossos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo mal, hoje e agora. Que assim seja. Obrigado, Viviane. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Tivanete. Obrigado, tio Carlos. Obrigado, tia Marlene, que esteve conosco agora mesmo. Mirela, Vitória, Rafaela, seja levado aos nossos familiares em geral, seja levado aos nossos amigos, seja levado a todos os nossos próximos, a nossa vizinhança, que tenhamos um domingo e uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiana. Fique com Deus. Amém. Nós todos.